Irmão, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Esse é o último sermão desta série no livro de Josué. E eu devo dizer que, pela graça de Deus, chegamos até aqui. E eu espero que a sua vida tenha sido abençoada por estas mensagens. E já prepare o seu coração em oração, inclusive para a nova série que queremos começar no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, se Deus permitir, nós iniciaremos uma nova série neste Evangelho. Hoje nós temos aqui o último capítulo e a última vez em que Josué se pronuncia diante do povo em nome do Senhor. Josué, perto da sua morte, ele fez 2 discursos. Este que está no capítulo 24 e o anterior, no capítulo 23. No primeiro, ele se referiu à liderança. E ele mostrou que a vida do povo deveria estar centrada no Senhor, em Deus. Foco em Deus. Agora, nesta porção, ele vai mostrar que o povo do Senhor, o povo da aliança, precisava ter compromisso com Deus, a ponto de servi-lo, ser essa a sua grande atitude, servir a Deus. Mas é importante que se diga também que não são somente esses 2 discursos, né? O livro, na verdade, é marcado por 3 grandes discursos. O primeiro deles, no capítulo 22, tempos antes desses 2 últimos, quando Josué se dirige às 2,5 tribos que foram colocadas da além do Jordão. Então, em seguida, passado algum tempo, ele tem esses 2 últimos discursos que nós estamos vendo aqui no capítulo 23 e 24. Então, eu vou ler com os irmãos esta porção aqui do capítulo 24. Eu peço que vocês fiquem atentos à leitura. Antes, porém, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que desde já Ele nos ilumine pelo seu Santo Espírito. Bondoso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Queremos te bendizer porque podemos cultuar ao Senhor. E neste culto, à semelhança de Maria, quer dar-nos aos teus pés, a fim de recebermos a melhor parte, a qual não nos será tirada. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, que o teu Santo Espírito haja em nós e nos ilumine, para que possamos compreender e viver de acordo com a tua santa e bendita palavra. A começar em mim, Senhor, nos conduz nisto. Dá-me a graça de ser fiel ao Senhor e à tua palavra, diante dos meus irmãos, os que aqui estão. Assim oramos com gratidão em Cristo e com perdão dos nossos pecados. Amém. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel.
Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém os entregueis nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós somos salvos pelo Senhor, a palavra de Deus é muito clara ao nos afirmar que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão a fim de que nelas andássemos. Então não há como você ler a Escritura e não perceber que aquele que foi alcançado pelo Senhor, tanto na antiga aliança quanto na nova, ele naturalmente se dedica ao serviço a Deus.
Um exemplo que nós temos na Escritura disso, no Evangelho, é quando em Marcos capítulo 5, você tem um endemoniado gadareno, ele está numa situação deplorável, Cristo se aproxima dele, liberta aquele homem e imediatamente aquele homem passa a servi-lo. Tanto que ele queria seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor disse que ele voltasse, então pudesse ir para os seus. O que ele passa a fazer em toda a região chamada de Decápolis, as 10 cidades ali daquela área. Então, ao ler a Escritura, você tem claramente dito ali pelo apóstolo Paulo aos Efésios que nós fomos salvos para as boas obras, e você tem como muitos exemplos na Escritura de pessoas que são salvas pelo Senhor, identificam que foram alcançadas pela graça de Deus e automaticamente elas entendem que a sua vida agora deve ser uma vida de serviço ao Senhor. Mas, infelizmente, irmãos, diante destas constatações bíblicas, nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Pelo contrário, muitas vezes nós nos encontramos, e encontramos pessoas também, que mesmo tendo sido alvos da graça de Deus, foram salvas pelo Senhor, saíram das trevas para a sua maravilhosa luz, ainda assim elas preferem servir a si mesmas e não ao Senhor. Triste isso. O Senhor Jesus Cristo conhece esta realidade e no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, ele diz claramente que a gente não pode servir a 2 senhores, porque há uma guerra no nosso coração nesse sentido. Josué está no final da sua vida e ele sabe disso. Ele conhece a si mesmo, ele conhece ao povo que está diante dele, que ele conduziu. Ele sabe das potencialidades desse coração corrompido, depravado, ainda que tenha sido alvo da graça de Deus. Não é sem razão, portanto, que as últimas palavras de Josué enfatizam exatamente o serviço que o povo de Deus deve prestar ao Senhor. Como é que a gente percebe isso? É simples. Basta você fazer a leitura do texto e você vai perceber que a palavra que é mais repetida nesse texto, portanto, 16 vezes, é a palavra servir com as suas derivações. E logo você pensa, por que Deus está falando tanto em servir? E a maior ênfase disso está exatamente nos versos número 14 a 25. O maior número de repetições dessa palavra. E quando eu vi isso, e logicamente isso chama a atenção de quem lê o texto bíblico, eu disse, mas o que Deus quer dizer com isto? E aí vieram 2 informações que eu creio que sejam importantíssimas para nós. É que esta palavra utilizada pelo Josué para servir é a mesma que está em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, quando Deus chama o homem para entrar em relação pactual com ele e coloca no Éden para que ele pudesse cultivar e guardar. E a palavra cultivar ali é exatamente a mesma palavra para servir. Desde a sua criação, o homem foi posto pelo Senhor para servir. Mas a queda fez com que nós perdêssemos de vista isso. E uma vez que nós fomos salvos pelo Senhor, segundo a sua graça, Ele realinha este alvo na nossa vida, de tal maneira que nós possamos agora, em Cristo Jesus, servi-lo mais e melhor por toda a nossa vida. Sem concorrência no nosso coração, mas tendo um único Deus a quem devamos servir por toda a vida. Assim sendo, irmãos, nessa noite eu queria falar com os irmãos sobre o seguinte tema: servir ao Senhor, uma sábia e necessária resposta à graça de Deus. Servir ao Senhor é uma sábia e necessária resposta à graça de Deus. O povo do Senhor precisa entender isto. E o texto nos conduz a essa realidade, a confirmação dessa tese a partir de 4 elementos. Primeiro deles, a rememoração da graça do Senhor na vida do seu povo. Você vai ver isso dos versos número 1 até o verso número 13. Em segundo lugar, você vai ver a resposta à graça de Deus, versos de número 14 a 25. Depois você vai ver o testemunho do pacto da graça de Deus, versos 26 a 28, e finalmente, dos versos 29 a 33, o triunfo da graça de Deus. E eu quero andar com os irmãos nesse texto, observando exatamente isso. Primeiramente, uma rememoração da graça de Deus. Observe que os versos de número 1 até o verso de número 13, o que
Josué vai fazer é exatamente trazer a memória do povo que está diante dele, o que foi que Deus fez desde o princípio, quando ele chamou esse povo. E observe, irmãos, que ele começa no verso número 2, remetendo o povo à época de Abraão, os pais de Abraão. E ele vai dizer, olha, o pai de Abraão, Tera, estava aí escrito, não é? Antigamente, vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram na terra da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Está dizendo o seguinte, olha, lá no passado, quando vocês não me tinham como Senhor e Salvador, quando eu não havia resgatado vocês, quando eu não havia feito um povo a partir de vocês, vocês serviam a outros deuses. Mas aprove a mim resgatar vocês. E é bom que você entenda muito bem o início disso aqui, porque essa é a primeira ocorrência da palavra servir. Antes de Cristo, nós servíamos também a falsos deuses. Agora em Deus servimos ao verdadeiro Deus. Foi exatamente isso que Deus fez. E dentro desta rememoração, não é? Dessa recapitulação histórica, ele vai descrever exatamente a partir deste momento, quando ele chama Abraão, e aqui você deve ter em mente Gênesis capítulo 12, versos de número 1 a 3. Quando Deus chama e diz que fará dele uma grande nação. A partir daí, você vai observar que Josué vai descrevendo toda a circunstância acerca de Abraão, de Isaac, de Jacó, o ingresso de Jacó no Egito, o tempo que ele passou lá, o envio de Moisés e o resgate desse povo, a condução desse povo pelo deserto, a morte dos egípcios, o ingresso na terra prometida e a conquista da terra, ou seja, até o tempo presente, Josué vai mostrar, até aqui foi Deus conosco. E como é que a gente percebe isso? É porque você vai notar, irmãos, que tudo que está sendo descrito por Josué é uma ação de Deus em benefício do seu povo. Em nenhum momento desta porção você vai ver, dizer assim, mas o povo fez isso, só se foi pecado. De bom para ser salvo, nada. Tudo, absolutamente tudo que aconteceu aqui foi uma expressão clara da graça de Deus. Veja comigo, por exemplo, verso de número 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Como se isso não bastasse, veja agora o verso 12. Enviei vespões, quem enviou? Deus. Vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com teu arco. Verso 13. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitastes nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não que plantastes. O que foi que esse povo fez? Nada. Tudo foi o quê? Graça. Irmãos, eis aqui uma questão muito importante. Não é em vão que Josué está usando esta forma de articular o seu argumento, um verdadeiro sermão. Embora ele não fosse um pregador, mas ele está fazendo um verdadeiro sermão. E o seu primeiro argumento é o seguinte, eu quero trazer à memória o que foi que Deus fez por vocês sem que vocês merecessem. Vocês estavam lá na idolatria, eu os resgatei. Eu fiz de vocês uma nação, uma família, eu dei um nome a vocês, eu conduzi vocês por todo esse tempo, eu lutei contra os seus inimigos, eu os destruí, eu dei a terra, eu fiz tudo isso por você. Vocês não levantaram uma só espada. Tudo foi o quê? Graça. Se vocês são o que são e têm o que têm hoje, não foi por mérito pessoal, é graça de Deus. Meu querido irmão, nós temos um coração terrível. Só Deus mesmo para trabalhar em nosso coração. E eu não canso de pensar naquele exemplo onde o Senhor Jesus Cristo tem diante de si 10 leprosos. E os 10 estão o quê? Doentes. 10 leprosos. E os 10 clamam. E os 10 são curados.
mas só um volta. E não era um judeu. O que esse texto nos ensina? Que mesmo diante de manifestações tão claras da graça de Deus, é possível que ainda a gente se ache merecedor de algo. E a primeira coisa que Josué quer mostrar para nós é que nós mereceríamos a punição, mas fomos, pelo Senhor, ricamente agraciados. Lembre disso. E isso vale não só para esse período não, irmãos. Eu fiz referência agora há pouco ao texto de Efésios, eu queria que você abrisse, por favor. Efésios capítulo 2. O texto que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele fala da obra do Senhor na redenção de pecadores. E ele vai mostrar que essa obra não tem nenhum exercício, nada que os pecadores tenham feito para ser salvos. É uma obra exclusiva, soberana, graciosa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aí quando chega no capítulo 2, depois de ele afirmar isto, ele vai dizer qual é o nosso estado. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Assim era o nosso caso. O que foi que nós fizemos? Só uma coisa, e fizemos bem feito: pecar. Pecar. Nossa principal habilidade antes de Cristo, pecar. E isso era suficiente para nos condenar. Pecadores que pecam. Mas acontece algo aqui. O quê? Verso 4. Mas Deus, falei sobre o mais esse dia. Você conta toda a história. Você diz mais, é a mudança do contexto anterior. Mas Deus, em face desse quadro tão terrível, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, não era algo somente para o tempo de Josué, não, em todo o tempo. Nós precisamos ter a memória, o que foi que Deus fez por nós. Qual era a nossa triste condição? Qual era o nosso fim à parte do Senhor Jesus Cristo? E tudo foi graça. O preço nós não pagamos. Ele pagou por nós na cruz. Foi de graça para mim. Para os que foram salvos. Mas para Cristo, um alto preço. Preço de sangue. Ele deu a sua vida. Ele lutou. Ele venceu. Para que nele fôssemos vitoriosos. Graça. Rememore a graça de Deus em sua vida. Foi isso que Josué fez. Tudo é graça. O segundo argumento que Josué vai mostrar para convencer aqueles seus ouvintes de que deveriam ter uma vida de serviço a Deus, primeiro foi o quê? Rememorar a graça. Segundo, a resposta à graça. Que Josué mostra o seu próprio padrão diante daqueles que estavam ali à sua frente. Veja comigo agora o verso 14 até o 25. Veja que depois do argumento ele coloca: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Qual é a resposta à graça? Aqui está no verso 14. Tema e sirva-o. De que maneira? Integridade. Olha, integridade, logicamente, que é uma característica do caráter, mas aqui a ideia não é só de caráter, é de inteireza. Em outras palavras, sirva ao Senhor com tudo o que você é e com tudo o que você tem. Então não é só uma parte que vai servir, é todo o ser, tudo que há em você. Ok? Integridade. E também com o quê? Fidelidade.
marca requerida. Inclusive, hoje pela manhã falamos sobre duas igrejas no Antigo Testamento, cuja marca era essa, de fidelidade ao Senhor. Não trocar o Senhor por outros deuses. A despeito das circunstâncias, continue servindo fielmente a Deus com toda a integridade. É isso que temos. Então, a resposta à graça é exatamente o quê? Este compromisso de servir ao Senhor integral e fielmente. Mas aí as pessoas poderiam dizer, mas para onde nós vamos olhar para saber como servir? Aí ele diz, por favor, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Aqui nós temos, irmãos, uma testificação deste serviço que é requerido, integral e fiel. Josué está assumindo diante da nação, e certamente eles conheciam a Josué e a sua família, e não era de agora, há muito tempo, caminharam com ele, né? Viram ali o progresso no deserto, entraram na terra prometida, viram esse homem guiando o povo do Senhor, e agora ele está dizendo, olha, eu não sei contra vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Presta atenção a umas coisas aqui. Primeira delas, Josué aqui está perto de morrer. Nós temos aqui um homem com cerca de 100 anos, dizendo o seguinte, olha, vamos supor que ele tivesse ali muitos filhos. Eu e esses filhos todinho aqui, as noras, os netos, os bisnetos, os tataranetos, eu não sei quantas, mas essa família aqui, ó, vai toda servir a Deus. Qual de nós hoje pode olhar para a nossa família e dizer isso? Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha família, nós vamos servir a Deus. Não importa o que vocês vão fazer. Essa expressão aqui, mais adiante, foi dita pelo profeta Elias, quando lutava contra os profetas de Baal. Ele se propôs assim, olha, escolha hoje a quem vocês querem servir. Mesma palavra. Se a Deus, qual os deuses? A Baal. E aí tem toda aquela situação que envolve, né, o sacrifício daqueles animais, o fogo que desce do céu. E aí o povo diz, só o Senhor é Deus, e aí assume o compromisso de servir ao Senhor. Então, geralmente as pessoas precisam de um modelo de serviço. Por isso que, nesta resposta à graça, nós precisamos de pessoas perto de nós que tenham dado esta resposta que é requerida. E aqui, meus irmãos presbíteros, demais oficiais, temos aqui a responsabilidade de sermos padrão na igreja. Não é sem razão, portanto, que quando o apóstolo Paulo vai falar para a escolha de presbíteros na igreja, ele diz que esse presbítero tem que ser esposo de uma só mulher, ele tem que ter filhos crentes que não são acusados de dissolução, ele tem que ser modelo dentro e fora de casa. Por quê? Porque a partir da liderança temos que ter um padrão de serviço. Os primeiros que têm que dar padrão, dar exemplo, ser padrão, os líderes. Eu e vocês, meus irmãos. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver na nossa família essa manifestação da graça de Deus expressa pelo serviço integral, uma família dedicada a Deus. Que bênção isso! Que maravilha você poder ter sua esposa, seus filhos, seus netos, todos servindo. Eu fico imaginando e contemplando isso, vi a família toda para a igreja. Algumas pessoas olham e dizem assim, igreja de família geralmente dá problema, né? Porque é a família que manda. Pode ser até que tenha isso, tá? Pode ser até que tenha. Pecador, não é? Mas e o lado da bênção? Você ter uma família toda servindo a Deus? Que maravilha! Que maravilha! Aí Josué coloca-se como esse padrão. Por favor, volte os olhos novamente. Quando ele diz isso,
Aí o povo responde, verso 16, então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, nós vamos servir. Empolgação, né? Só que Josué sabia que tem esse problema da empolgação. Você sofre com isso? A pessoa vai fazer uma coisa, você se empolga com aquilo e vai junto. Aí Josué, não, antes de se empolgar, vamos aferir o coração, para saber se esta disposição vai permanecer. Porque tem gente que age por impulso. Eu lembro que no período em que Deus me converteu, era um grupo de jovem grande, e foi tanta gente foi convertida, tanta gente por impulso, que todo mundo se convertendo, então vamos me converter, não é? Pensavam alguns. Quantos ficaram desses? Pouquíssimos. Por impulso. Josué sabia disso. O que é que ele faz para aferir, se não foi um ímpeto momentâneo? Veja comigo, verso 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Primeira coisa que ele mostra, vocês são incapazes. Incapazes. Vocês não têm capacidade de servir a Deus. Então não é uma questão de impulso, de desejo. É que nós somos incapazes. Lê Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pelas misericórdias. Por que pelas misericórdias? Porque não há outra forma de servirmos a Deus, senão no único que é capaz. Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Josué faz, e aqui não é jogando um banho de água fria, não é? Mas é aferindo, ele disse, olha, a primeira coisa que você tem que saber, vocês não têm capacidade de servir. Mas já que vocês querem, vamos para o verso seguinte, verso 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o quê? Bem. Em outras palavras, vocês não têm capacidade, mas também não tem outro jeito. Porque se vocês não se virem, vocês serão consumidos. Está vendo que está encurralando? Vocês têm que servir, mas vocês não têm capacidade. Porém, se não servir, também não tem outro jeito. Vocês vão ser condenados. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Querem a si mesmo? Queremos. Não temos capacidade, se deixar de servir, vai ser condenado. Então Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Vocês querem mesmo? Queremos. Profissão de fé. Agora, pois, vocês querem? Pois agora tem o que é demandado de vocês. Deitem fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Quer servir? Quero. Então vamos fazer o seguinte, larga a idolatria. Vocês lembram daquele jovem rico que se aproximou do Senhor Jesus Cristo? Bom mestre, que farei para herdar a salvação? Aí Cristo diz, conhece os mandamentos? Conheço. Aí ele expõe, a primeira tábua da lei, e Cristo vai dizendo, rapaz, isso aqui eu cumpro, parafraseando, né? Com os pés nas costas. Isso eu faço desde pequenininho, não tinha nem dente, eu já fazia. Aí Cristo diz, falta só uma coisa, uma única. Você vai fazer o seguinte, você vai vender tudo o que você tem, vai dar aos pobres, e depois você me segue. Ele baixou a cabeça porque era rico, e saiu. Ele não quis deitar fora os seus deuses. E você quer? Você está vendo a graça de Deus, você está vendo que é incapaz de servi-lo, mas que não há outra condição, porque você foi criado para adorar, para servir a Deus. Essa é a razão da sua existência.
Não é para comer, não é para dormir, não é para descansar, não é para trabalhar, é para servir ao Senhor com tudo que você é e tem. Não tem outro jeito, mas tem um detalhe: tem que limpar o coração de toda idolatria. E se você fizer isto, aí a gente vai ter um pacto. Josué sabia disso. Então ele diz: a manifestação diante da graça de Deus tem que ser o quê? De desejo sincero de servir a Deus. Assim nós respondemos à graça do Senhor. No início do sermão eu citei o caso do endemoniado gadareno. E eu disse aos irmãos: olha aquele homem que tem uma situação tão terrível. Ele deixou tudo e queria servir a Deus, seguir a Cristo. E Cristo disse: não, você vai servir ficando aqui. E a Bíblia nos diz, em Marcos 5, que ele começou a pregar o evangelho naquela região, como eu vos falei, porque eles entenderam isso. Ele entendeu isso, digo. Vida de salvo é vida de serviço. Mas a terceira coisa que esse texto nos ensina: primeiro, rememore a graça. Segundo, responda à graça. Como? Com compromisso de serviço. Terceiro, firme um testemunho da graça. Veja aí comigo o verso número 26. Estamos caminhando para o fim. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Quais palavras? A do povo que queria servir. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Se vocês mentirem, essa pedra será o testemunho. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Irmãos, nessa parte aqui nós temos um testemunho, mostrando que o serviço a Deus deve ser formalizado por meio de um pacto solene. Veja, quando nós vamos casar, nós estamos diante do Senhor e de testemunhas, ok? Mas aí quando você vai casar, você coloca isso aqui no dedo, não é? Que é o quê? Uma aliança. Aí vamos supor que você se aparte da sua esposa, não separar, nem divorciar, se apartar no sentido fisicamente, você viaja para um lugar. Onde quer que você vá, na hora que você vai botar a mão à boca para comer, né, com um garfo, talher, ou lavar as mãos, você olha para a aliança, o que é que você lembra? Só que é uma aliança. Se eu tenho um compromisso com alguém, essa pessoa tem uma aliança igual a mim em outro local. Há um compromisso. Inclusive, algumas pessoas que eu vejo sem usar aliança, sendo casadas, cadê a aliança? Cadê sua aliança? Ah, pastor, mas a aliança é no coração. Eu digo: é? É no coração mesmo? E por que no dia do casamento você trouxe uma para botar no dedo? Por que você não disse no dia do casamento que era para o coração? E cadê a do coração? Ah, eu perdi, fui tomar banho. Essa do banho é boa, né? Fui tomar banho, botei em cima do não sei aonde, e aí esqueci, não botei de novo. Ah, é? Pois bote. Pois bote sua aliança, viu? Por quê? Porque esse é um selo. É um símbolo do pacto firmado, para que você não se esqueça da graça de Deus na sua vida, que você entendeu que Deus lhe agraciou, e você assumiu um compromisso com Ele de dedicação integral e fiel, que você disse que ia jogar os deuses falsos fora, e ia servir ao Senhor. Você prometeu isso. Então todas as vezes que o povo passasse por aquela pedra, ia lembrar. E na hora que tivesse um esquecido no meio do povo, levava ele exatamente para Siquém. Porque lá em Siquém estavam essas pedras escritas. E o povo lembraria: de fato, nós temos um compromisso e nos desviamos dele, precisamos voltar. Então, quando você tem um povo que é civil, você precisa de um testemunho da graça. Palavras que foram escritas, pedra como testemunho, não mentir a Deus. Tudo isso reflete o quê? Este compromisso que foi firmado a partir do entendimento de que tudo que somos e temos foi graça do Senhor.
Josué queria que esse povo lembrasse disso. Por quê? Porque Josué ia morrer, mas as pedras ficariam. Ele ia morrer, mas as pedras ficariam. E o compromisso estaria ali, materializado. Então, nós precisamos rememorar a graça, nós precisamos de uma resposta à graça, mas nós precisamos também de um testemunho da graça. Irmãos, qual é o testemunho que a gente tem hoje da graça de Deus na nossa vida? Deus nos deixou. Primeiro, é a Bíblia. Segundo, o batismo. Testemunho da graça. Toda vez que alguém batiza, você lembra do seu batismo. Depois ele nos deu a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Alguém morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Testemunho da graça. Deus não nos deixou sem testemunho. Por quê? Porque é importante. Por isso que é tão ruim você ficar sem congregar. Porque você não está recebendo aquele alimento diário que é um testemunho da graça de Deus na sua vida. Todas as vezes que você vem à igreja, que a palavra de Deus é anunciada com fidelidade, você está sendo lavado pelo Senhor pela palavra, você está recebendo um testemunho da graça de Deus. Todas as vezes que você vê um batismo, que você vê a ceia do Senhor sendo ministrada e você participa dela, é a graça de Deus sendo testificada diante dos seus olhos. Mas você fica em casa. Perdendo o quê? O testemunho da graça de Deus. E finalmente, o texto nos mostra o triunfo da graça. Como é que a gente vê isso? 3 exemplos são dados. Aqui já não é mais o discurso de Josué, porque ele despediu o povo, mas o texto encerra falando de 3 sepultamentos. Já pensou um livro terminar desse jeito? Geralmente, quando a gente termina um livro, né, a gente termina como? Com uma coisa boa, né? Quem estava longe volta, quem estava morto ressuscita, quem estava solteiro casa, quem não tinha filhos tem. Termina de maneira muito feliz. Mas quando a gente termina o livro de Josué, a gente tem o relato de 3 sepultamentos. Rapaz, que coisa difícil terminar um livro. A gente acabou de falar de graça e termina com morte. Mas é porque aqui, irmãos, nós temos o triunfo da graça. Como é que a gente vê isso? Olhe comigo, verso 29. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos, velho e farto de dia. Graça. Faleceu bem, viu? Velho e farto de dia e saudável. Sepultaram-no na sua própria herança. Espera aí, olha aqui. Sepultaram ele aonde? Na sua própria herança. Quem deu essa herança? Deus. Quando foi dado? Lembra do envio dos espias? Josué e Calebe? Eles receberiam terra, entrariam na terra. Aqui é a graça de Deus sendo manifesta na medida em que esse homem está sendo sepultado na terra que Deus lhe prometeu. Foi graça na vida de Josué. Ele não foi sepultado em outro local, mas na terra da promessa. É graça. E aí diz, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Graça. Agora, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Graça de novo. Porque enquanto esse homem estava vivo, o povo permaneceu o quê? Fiel. Lembra de Josué capítulo 1, quando ele vai iniciar a condução do povo. Ele diz, olha, o povo diz, né? Se o Senhor conseguir ficar fiel a Deus e obedecer às suas palavras, nós também te seguiremos. E foi até o fim assim. Graça. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Graça de Deus. Aqui viram aqui a graça? É um velório, mas tem o quê? Graça. Triunfo. Ele foi vitorioso. Até depois de morto. Segundo exemplo. José. Mas o que é que tem a ver José?
Gênesis capítulo 50, José morre, antes de morrer, diz aos seus irmãos, olha, eu vou morrer, mas vocês não deixem os meus ossos aqui. Eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem para a terra prometida. O que esse homem almejava? Alcançar a promessa, que é fruto de quê? Da graça de Deus. E o que acontece com José? Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio ser a herança dos filhos de José. Mais uma vez o quê? Graça. Graça, triunfo da graça. Mesmo depois de morto, a graça sendo manifesta. Terceiro exemplo. Faleceu também Eleazar. Veja que há um propósito nisso, né? Filho de Arão. E sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada a região montanhosa de Efraim. Mais uma vez, Eleazar era o sacerdote. Ele foi o responsável por conduzir o povo no serviço a Deus durante a peregrinação no deserto, sua linhagem, e também durante a ocupação da terra. Ele e seus descendentes. Agora, quando esse homem morre, onde é que ele é sepultado? Naquilo que lhe foi prometido graciosamente. Aquela porção de terra. Triunfo da graça. Agora, como é que esses homens chegaram a esse ponto? Por uma simples razão, que é a palavra que enfatiza todo o capítulo. Eles entenderam que uma vez que foram alvos da graça de Deus, a sua vida deveria ser um serviço, uma vida de serviço ao Deus que lhes agraciou. Você entende isso? Se você não é assim, meu filho, eu só tenho uma coisa para lhe dizer, você ainda não entendeu o tamanho da graça de Deus na sua vida. Porque é impossível que alguém que tenha recebido tanta graça não reverta isso numa vida dedicada integral e fielmente ao serviço ao Senhor. Quero finalizar dizendo só uma coisa. Nós estamos no último capítulo de Josué. Eu não sei quando a gente vai pregar em Josué de novo. Mas esse livro inicia com graça e termina com graça. Mas tristemente, depois que Josué morre, bem como aqueles que eram seus contemporâneos, conforme nos diz o livro de Juízes, quando se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor, não conhecia porque os pais não disseram quem era Deus, viu? É bom que se diga isso. Foi o que aconteceu com o povo. Se desviou, se corrompeu, se perdeu, porque eles esqueceram do Deus gracioso. Então eu quero finalizar dizendo duas coisas. Primeira, não se esqueça de como Deus tem sido gracioso para contigo. E eu não quero que você olhe só para o que é material ou físico, não. Porque isto não é um referencial seguro da graça de Deus, não. Porque em sua graça comum Ele pode dar riqueza, saúde, a quem Ele quiser. Eu quero que você olhe para isto no sentido de observar a salvação. Olhe o que Deus fez por você para te salvar. Lembre disso. E se dedique a Ele. Sirva-o. Integral e fielmente. Não seja reticente nisso. Dedique-se. Segundo, como eu disse agora há pouco, a nova geração que se levantou não conheceu o Deus gracioso. Por omissão de quem? Dos pais. Dos responsáveis. Que foram irresponsáveis. E eu espero em Deus, irmãos, que isso não se dê conosco.
pois temos aqui muitas gerações na nossa igreja. Eu espero que isso se perpetue. Que eu possa dizer ao José, que José possa dizer, se ele casar, aos filhos dele, e assim aos bisnetos, que assim se dê conosco. E a gente possa ver uma igreja crescente, no que diz respeito ao conhecimento do Deus gracioso, que nos salvou, que nos amou, e que requer de nós que nós o sirvamos, integral e fielmente, até morrer. Até morrer. Pois foi assim que o Senhor Jesus Cristo viveu, íntegra e fielmente até a morte, e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos experimentar hoje a sua graça. Quem conhece a graça de Deus, certamente desejará servi-lo por toda a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.